No programa de hoje, vamos falar sobre língua brasileira de sinais, a Libras. Você vai ver também reportagens feitas pelos alunos de jornalismo da Uniso. Sou Fernando Negrão Duarte e este é o Uniso Comunidade. Segundo o IBGE, cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil têm deficiência auditiva em situação severa. Destes, mais de 300 mil são surdos. Para falar mais sobre este assunto, estamos recebendo a professora a doutora Maria Ângela Oliveira, que ensina Libras na Universidade de Sorocaba e é presidente da Associação do Amor Inclusivo. Professora Maria Ângela, muito obrigado pela presença da senhora. Vamos começar pelaquela curiosidade para quem não assistiu o nosso programa anterior. Oliveira. Sim. Olá, tudo bem? Oliveira, por causa do meu pai. E depois eu casei com Oliveira também. Então, ficou 2 Oliveiras. Muito bem. Doutora Maria Ângela, a senhora é doutora em matemática. Sim, fiz doutorado em matemática. A minha primeira formação foi em administração, aqui pela Uniso. Depois fiz licenciatura em matemática, mestrado em matemática e doutorado em matemática também. É minha paixão, a matemática. Como é que surge a Libras no Brasil? Libras é a língua brasileira de sinais. Ela segue algum padrão de uma outra língua? Sim, a Libras, ela chegou no Brasil em 1857, por Dom Pedro, que ele trouxe. Ele foi para a França, aí ele viu lá as pessoas falando com as mãos, né, a língua francesa de sinais, aí ele convidou um professor surdo, na época, para vir para o Brasil, e assim iniciou o ensino de Libras, né? Daí surgiu a língua brasileira de sinais, porque lá na França era a língua francesa de sinais. Aí surgiu a língua brasileira de sinais e começou o ensino de línguas de sinais para as pessoas surdas. E foi construída a primeira escola de surdos no Brasil, que fica no Rio de Janeiro, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Até hoje tem lá o ensino, eles têm faculdade para surdos lá no Rio de Janeiro. Existe uma língua internacional para surdos? Não, cada país tem a sua língua de sinais. Existem muitas, assim, sinais iguais, mas o alfabeto, algumas letras diferentes. Igual no Brasil, tem pouca diferença com relação à língua francesa de sinais. Por quê? Porque veio da França. Tudo começou, né? A primeira escola de surdos foi na França, quem desenvolveu a língua de sinais foi na França e foi se espalhando pelo mundo. Muitas pessoas pensam, né, que a língua de sinais é mundial, mas não é. Cada país tem a sua língua de sinais. Como é que faz para um surdo se virar numa situação de turista no exterior? Por exemplo, ele vai fazer um passeio lá nos Estados Unidos, vai conhecer a Disney. Como é que ele vai se virar lá? Olha, Fernando, ele se sai muito melhor do que nós. Por quê? Como o surdo ele acaba sendo um estrangeiro no Brasil, né, exemplo, muitas pessoas não sabem a língua de sinais, eles têm que dar um jeito para viver aqui no nosso país. Então, quando eles viajam, eles se viram, mostrando aqui, aí eles encontram surdo de outros países, daí eles compartilham, no Brasil é assim, o sinal de água, aí outro país mostra, aí eles vão compartilhando o ABC de cada país, eles se dão super bem, eles amam viajar. Agora, com relação, professora Maria Ângela, qual é a diferença do surdo e do deficiente auditivo? Aqueles que gostam, né, de a gente falar, eu sou surdo, você é surdo, é aquele que não escuta nada. Mesmo colocando o aparelho, não escuta, é aquela surdez profunda. O deficiente auditivo, que nem gosta de ser chamado de surdo, ele usa o aparelho ou fez um implante coclear, aí ele é o deficiente auditivo, porque ele consegue escutar por causa do aparelho, ele tem a deficiência da audição. O surdo também é um deficiente auditivo, mas a comunidade surda gosta de ser chamado de surdo. Até eles falam, mas aonde está a nossa deficiência? Se a gente fala com as mãos, a gente escuta com as mãos, então a gente respeita esse pensamento da comunidade surda.
Tá? Então, eu sempre falo para os alunos, principalmente futuros professores, ou quando eu estou em formação com professores, a gente precisa estar atento como que o aluno, ou a pessoa, né, professor que trabalha conosco, ele gosta de ser chamado. É surdo, é deficiente auditivo, então a gente precisa estar nesse respeito com eles. Todo surdo é mudo? Não. Pode ter um surdo mudo? Pode, como pode ter um ouvinte mudo também. O fato de ser surdo não é mudo. A parte da fala dele é normal, tá? Ele tem o problema na audição. Eu conheço muitos surdos que falam, foram oralizados sem nunca ter escutado, nasceram surdos e foram oralizados. Então, é totalmente errado a gente falar, olha lá o surdo mudo, olha lá o surdo. Tá? Se ele gosta de ser chamado como surdo. Não podemos generalizar que todo surdo é mudo. Pode acontecer, como pode ouvinte também. Qualquer pessoa pode ficar muda, nascer com algum problema na boca e ser muda. O ser surdo, mas ele não fala. Mas tem uns que ficam bem em silêncio, porque já falaram, fica quieto, né? Que é para ele ficar quieto porque ele sai som. Daí pensa que eles têm problema mental, daí a família quer proteger, daí manda ele ficar quieto. Ele precisa ir para uma fono para ter todo um tratamento de acordo com a vibração, ele consegue saber se é o ar, algo assim fantástico, Fernando. Eles leem lábios, como ler lábios? Eu estou falando, às vezes eu estou com a mão ocupada ou a pessoa não sabe Libras, só falar de frente eles conseguem identificar as palavras, como? Eu penso que é algo divino, né? Dele poder ler lábios, poder falar sem escutar, sabe? Eles fazem de tudo para que nós, ouvintes, possamos compreender. E nós, ouvintes, o que nós estamos fazendo para que o surdo nos compreenda? Essa pergunta, né, Fernando? A gente pensa na comunidade surda, que eles fazem de tudo. Desde que nasce, começa a ser oralizado, tal. Muito tempo na história era proibido a língua de sinais, amarravam a mão atrás, amarravam não pode, não pode. Seu filho nasceu numa comunidade ouvinte, precisa falar. Eu encontro, às vezes, família que se acomodou, que o filho só fala, não aprende um sinal, tem medo que o filho pare de falar. Eu falo, não, na associação a gente fala e fala, com os lábios, com as mãos, não quero que eles fiquem mudos, porque não são. E aqueles que não foram para fono, o estímulo da gente estar falando e falando, Fernando, nós estamos vendo na associação, surdos, né, que pobres, não têm condição de ir numa fono, nós não temos ainda voluntários fonoaudiólogas lá, mas o fato da gente falar, eles ficam, oi, com aquela vozinha fanhosa, oi, água. Então, eles estão com aquela vontade de falar. Então, não é mudo, é totalmente errado falar surdo-mudo. É surdo, e existe idade para começar a aprender a falar para uma pessoa com essa situação? Não, quanto mais cedo, melhor. Então, se pegar uma criança, e se a gente está ali, né, a família já vai aprendendo Libras. Então, imagina assim, né? Quando meus filhos ouvintes nasceram, pequenininho, você quer água? O que a criança falava? Água. E a gente sempre pronunciava água, para ela aprender a falar água. Então, se a criança nasceu surda, então a família, você quer água? Vai falando água e água sinal. Ele vai aprender rapidinho o sinal. Bebezinho. Tem muitos países que desde o berçário já ensina a língua de sinais, quer seja a criança ouvinte ou surda, isso é lindo demais. A criança, ela cresce bilíngue, falando e falando, tá? Porque aí, se eu só falo em língua de sinais, a criança corre o risco de ficar muda, porque a criança gosta de falar com as mãos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá ensinando Libras, falar água, você quer água, você quer ir ao banheiro, você quer bombom? Você quer Coca-Cola? Quer dizer, tudo tem o sinal e eu falo naturalmente o português. Então, é importante incentivar as crianças, quer seja ouvinte surda, desde pequenininho, naturalmente. Eu já vi no YouTube, quando o pai e a mãe são surdos, o bebezinho ali conversando com a mãozinha com o pai e a mão. A mãe é muito linda, sabe? Porque a linguagem do bebê já está tendo estudo de pesquisas em universidades, que é a língua de sinais do bebê. Por isso que eles têm muita facilidade para aprender a língua de sinais do seu país. Agora, se não teve essa facilidade ou não teve a possibilidade de, enquanto bebê ou enquanto criança, aprender a falar ou ter esse estímulo, enquanto adulto pode aprender? Sim,
como eu falei, eu estou vendo adultos, porque na associação, no momento, nós temos jovens e adultos, e até idosos lá participando, né? Surdos. E eu, às vezes, eu falo, nossa, você está indo em fono? Pessoas adultas que eu conheço há 2, 3 anos e sempre ali, não saindo palavras, de repente falando, minha mãe, meu irmão. Por quê? É o estímulo. E indo em fono, fica aqui o pedido, se você quiser nos ajudar na associação, você que quer ser voluntário como fono, vai aprender mais rápido, porque daí tem toda uma técnica, né, de sentir a vibração. Cada parte do corpo tem um som que ele sente a vibração. Os surdos que já foram em fono já me explicaram que aqui é o A, o E, então vai mudando, aqui é o I. É interessante, né? O P para falar, né? Por exemplo, pizza, tem o P. Eles sabem que se está certo apagando uma vela. Isso não sei se hoje como é, tá, pessoal? Mas esses que já foram em fono antigamente, ele diz que a fono colocava uma vela, já eles jovem, adulto, e quando eles sabiam que o P estava correto, quando a vela apagava. Enquanto ficava lá, P, que não era o P, a vela ficava acesa. Então, são técnicas, hoje eu acredito que com a tecnologia, né, tudo vai ficando mais fácil para esse ensino da palavra, porque como eles não são mudos, e Fernanda, eles têm o desejo de falar. Eu estou com uma jovem lá de 16 anos, bem pobrezinha, ela chegou lá não sabendo Libras, não sabendo ler nem escrever, e ela quer falar, porque ela vê, daí ela fica lá, sabe? E eu falo, nossa, como eu quero uma fono para ajudar, porque ela vai ter um momento que vai sair as palavrinhas, mas ela tem aquela sede. Por quê? Ela viu que no mundo, na comunidade dela, ela convive com ouvintes. E ela tem esse sonho, esse desejo de poder estar falando. Ela vê que as bocas mexem e as pessoas se comunicam. E como não tem muitas pessoas que saibam Libras, Fernando, olha que interessante o sinal. Comunicação. Ó, flui. E isso aqui não tem. Então, se o surdo chegar e falar, né, o lugar lá que eu fui, barreira na comunicação. Então, precisa... Se encostou, tem barreira. Tem barreira. Tá, então, eles batem. Barreira. Tá, e aqui, flui. Olha que tá. bacana. Então, eles desejam esse mundo, essa sociedade que flua a comunicação. E você vê, nós, povo brasileiro, eu sempre insisto nisso. A gente mexe a mão, às vezes aqui a gente fica mais com a mão quietinha, né? Eu falo o tempo todo. Mas a gente está em qualquer lugar, as mãos fluem, por que não, né? Oi, tudo bem? Vamos passear, vamos no cinema, tá ali, né? Vou na Uniso. Flui. Qual o problema de eu estar falando com a mão e os lábios? Naturalmente, nós não estamos forçando nada. Se no Brasil o povo fosse tudo duro assim, Fernando, e chegasse uma Maria Ângela e falasse assim, tem que mexer com as mãos, é estranho. Mas a gente mexe com a mão. O que precisa é trazer sinais nessas mãos, que é fácil a língua de sinais, é só realmente ser persistente, treinar e pensar nessa comunicação que flui naturalmente para os surdos e ouvintes, quando estão unidos, né, num ambiente. No mês passado foi celebrado o Setembro Azul para a conscientização sobre as pessoas surdas. Qual a importância de um mês para essa celebração? Olha, é importantíssimo a gente parar para refletir, para se conscientizar. Setembro Azul, ainda eles trazem a cor azul, às vezes eu falo, você está equivocada, o azul é novembro, setembro é amarelo, agora surgiu Setembro Verde. Eu falo, gente, vamos unir as cores, vamos fazer um lindo arco-íris. Eu não tenho que, assim, brigar com as cores. Eu lembro que até os surdos falaram, Maria Ângela, a gente precisa dizer que setembro é azul, não é amarelo. Vocês sabem por que é amarelo? Vocês nunca viram surdo, triste, em depressão, desejando tirar a vida? Já. Eu já pensei. Às vezes eles falam, eu falei, então, vamos unir. O que precisa o amarelo para estar unido com o azul? Hoje, esse ano a gente fez na Uniso as cores. União, né, das cores. O mês passado nós fizemos. Então, o que seria, né? Quando eu penso no azul, é a comunicação. Então, esse mês de Setembro Azul, para o surdo e para a sociedade, gente, vamos aprender Libras, mas não é só no mês de setembro, é sempre. Só que eu posso sentir esse desejo de aprender a língua de sinais no mês de setembro, por causa dessa conscientização do azul, dos surdos, palestra, todo lugar que a gente está falando que Libras é importante. Quando a gente pensa no Setembro Amarelo, qual que é a frase? Falar é a melhor solução.
Aí a gente pergunta, mas como falar, Fernando, para o surdo que a vida é importante? É em Libras. Então aí é a união, né? E o verde veio uma surda contar para mim esse ano, eu não sabia. Maria Ângela, setembro é verde. Era uma surda que ela estava resistente para aceitar que o setembro era amarelo. Olha que coisas, né? Ela aceitou, outros aceitaram na associação. A gente foi comemorando, pintando tudo de azul e amarelo. E ela veio, é verde, verdade. Olha só que lindo. É inclusão social a cor verde, que foi sábado lá de setembro, dia 21. O verde, eu falei, gente, olha que lindo, união. Fernando, quando a gente mistura o azul e o amarelo, lembra na aula de artes? Que cor que fica, Fernando? Fica verde. Fica verde. Então eu penso, talvez quem criou o verde nem pensou no azul e no amarelo, mas acontece isso e para nós é uma união importante, porque só vai ter a inclusão social quando eu for falar da prevenção ao suicídio em língua de sinais também. Eu posso falar com lábios e mãos, tá? Para atender no WhatsApp, porque falar é a melhor solução. Então, hoje, na associação, Fernanda, a gente comemora as 3 cores. Hoje, o que eu digo é esse ano de 2019. E vamos levar sempre isso. Se surgir outra cor, a gente vai sempre estar unindo. Por quê? Tudo tem uma razão de ser para que a gente possa unir e trazer essa inclusão social. Então, o azul, ele começou lá na época da Segunda Guerra Mundial, já falei em outros programas, com relação aos deficientes, a bandeirinha azul, entrar na câmara de gás para respirar o gás e morrer. E aí eles trouxeram para a luta deles. Então, agora essa luta é para tudo. E o mês de setembro é para a gente conscientizar e levar isso na nossa vida o ano todo. Então, setembro acabou. Nós estamos em outubro rosa, mas não podemos esquecer o que a gente aprendeu no mês de setembro. Agora, com relação à importância da Universidade de Sorocaba e a Libras. A Uniso hoje tem a disciplina de Libras obrigatória em alguns cursos. Vale lembrar que o curso de jornalismo foi o primeiro do país a ter Libras como uma disciplina obrigatória, como se fosse uma disciplina de línguas, que é, na verdade, uma disciplina de línguas. Então, aqui no curso de jornalismo da Uniso, com a qual eu sou coordenador, você aprende inglês, você aprende espanhol e aprende Libras, né? Então, você sai aí com 4, né? Você, além do português, que obrigatoriamente você vai ter essa disciplina também. Então, outros cursos também têm Libras hoje. Qual é a importância disso, Maria Ângela? Você que está ministrando essa disciplina, como é que o aluno recebeu essa obrigatoriedade de ter que aprender Libras? Olha, é algo assim, é lindo de ver. Os alunos, eles vêm para a aula com aquele desejo de aprender. E eu falo que a minha força de professora são os jovens universitários, tá? Então, eles têm aquele desejo de aprender, já desejam fazer a diferença onde eles estão, já sonham como profissional da área de jornalismo, da área de enfermagem, como professores, pedagogos. Essas são as áreas que é obrigado. E aí, os outros alunos que o curso, né, ainda não obriga, eles vêm para aprender também. Eletiva, né? Isso. E aí, olha que lindo quando eu vejo na sala, agora, hoje mesmo eu estava numa sala com 80 alunos. Sabe que é você ter 80 alunos assim para você, atentos a cada sinal que a gente faz na mão? Eu falo, nossa, é muito lindo. Porque eles querem aprender rápido já para estar fazendo a diferença. Então, ele não é, mesmo estando lá que tem que ter na grade, obrigado, eles têm esse desejo de aprender, de se comunicar. Tá? No curso de jornalismo eles fazem o Telelibras, 2 minutinhos, que é muito lindo, não sei se você já viu, maravilhoso. O pessoal de enfermagem fazendo vídeos também de 2 minutinhos sobre as doenças, sobre Setembro Amarelo, que eles, né, viveram aí, palestras. Então eles trazem essa união. E Libras em tudo, todas as áreas de trabalho é importante a língua de sinais. Então o jovem universitário aprendendo. Eu estou muito feliz nesses anos que eu estou aqui na Uniso, completou 5 anos. Então, em 5 anos, eu estou vendo muitas coisas acontecerem e eu acredito assim, que está muito perto esses jovens fazendo essa diferença na sociedade para a gente ter essa inclusão na sociedade. Tá? Não ficar só na cor, no verde, não. É fazer essa diferença. Está pintando tudo mesmo com a língua de sinais.
Tá? Em um mês de aula eles conseguem fazer muita coisa, Fernando. Você olha assim e fala, como? É a vontade de aprender. É estar atento ao professor que precisa em todas as disciplinas, tá? Não estou querendo falar. É que Libras, ela é encantadora. É a mão mexendo, é o movimento, é a expressão facial, é a expressão do corpo, é o movimento. Então, isso permite essa atenção. Então, é muito lindo da gente ver. Você é da Associação do Amor Inclusivo. Como é que faz para participar da associação, ajudar a associação, colaborar com a associação? Eu queria que você deixasse o endereço da associação, do Face, um site, enfim. O sinal da associação é esse, os surdos que deram. Então, Associação do Amor Inclusivo. Nós precisamos muito de ajuda, de voluntários. Você que é professor, fonoaudióloga, psicólogo, se desejar ser voluntário, no blog nós temos lá o cadastro, né, de voluntário. O blog é aainclusivo.blogspot.com.br, tá? Esse é o nosso blog, tem muitas coisas para você ver lá. Tem o Facebook, que é só escrever lá Associação do Amor Inclusivo, você também pode estar curtindo, né, a nossa página lá no Face. E temos também o Instagram, que é aainclusivo, tá? Segue a gente, que vai ser muito bom, curte lá nossas páginas. O WhatsApp, gente, também pode estar entrando em contato. Se você tem coisas para doar, computador, tudo a gente aceita, tá? Roupa, a gente tem o bazar que a gente vende. Parte monetária também, de repente você quer doar R$10, R$5. O WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, eu mando a conta do banco, nós temos a conta bancária. Ou, professor, eu tenho aqui uma mesa de computador, o que você tiver. Não sabe o que fazer? Manda o WhatsApp. É 15 99774 1042. Repete, por favor, Maria Ângela. 15 99774 1042. Ok? Maria Ângela, muito obrigado pela sua participação, sucesso para você, Deus abençoe essa atividade que você desenvolve. Amém, eu que agradeço. O News Comunidade fica por aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Até lá!